que One Piece é um dos maiores mangás da atualidade, todo mundo concorda. Que essa obra tem inúmeros momentos marcantes, todos que assistem e leem podem comprovar. A construção de mundo é algo espetacular? Com toda certeza. Mas seria One Piece uma obra livre de críticas? É um mangá perfeito? Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje listarei alguns dos meus maiores problemas com One Piece e momentos que acredito que o Oda vacilou. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente. Você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. A primeira coisa que eu poderia listar é a falta de mortes na obra. No entanto, eu particularmente não vejo isso como um problema. Eu acho que quando alguém critica esse aspecto, a pessoa na verdade está expondo um certo grau de falta de consequência ao final de cada arco. Vamos com alguns exemplos. O Pell poderia morrer e ser lembrado como um herói no arco de Alabasta, porém ele se salva, sabe-se lá como, e tira o peso de todo o esforço do personagem e seus companheiros. É como se para se livrar do Crocodile nada fosse sacrificado, considerando que isso era apenas o começo da jornada do Luffy, já era um sinal de alerta para alguns vícios narrativos do Oda, algo que comentarei mais adiante. Outro exemplo pode ser o arco de Wano, disparado o arco que mais tenho problemas, onde alguns poucos personagens morreram no conflito de maior escala do mangá até o momento. A Shuri e Izo morreram nessa guerra. Beleza, eles eram personagens importantes para o país de Wano, tinham uma ligação forte com Oden, mas não tiveram tanto tempo de tela para que nos afeiçoássemos a eles. Para o núcleo central, eles não são personagens que causam um baque. Esse é um dos vícios do Oda, blindar os chapéus de palha de momentos em que eles precisariam encarar a perda de alguém. PQP não me venha falando de Ace. Com todo respeito aos queridos bainhas vermelhas, mas eles não são relevantes o suficiente para que o Luffy e seus companheiros deixem de festejar ou beber todas após uma vitória. É importante salientar que os finais dos arcos têm essa similaridade por conta desse fator, assim como outro vício que é usado para maquiar essa dificuldade é o flashback. E em termos de flashback eu não irei reclamar, afinal costumam trazer momentos belíssimos, novas camadas a toda a simbologia da obra, motivações interessantes aos coadjuvantes. Porém, os flashbacks revelam outro problema do Oda: a incapacidade de desenvolver e trabalhar o elenco. É óbvio que por se tratar de uma obra com muitos personagens é impossível dar a todos um espaço digno, portanto nesse tópico falarei especificamente dos Mugiwaras. Eu não sei vocês, mas me incomoda demais ver que os protagonistas viraram caricaturas de quem eles eram pré-time skip. Todos, com exceção do Luffy, são instrumentos narrativos para momentos e situações específicas, e tirando esses momentos, são esquecidos no churrasco. Faltam nuances para Robin, Nami, Chopper, Brook, Frank, Zoro, Sandy. A Robin, por exemplo, ela teve os seus momentos mais importantes, os mais chamativos, em um arco que não era sobre Poneglyph. Atualmente, quando não se trata de Poneglyph, qual espaço essa mulher tem? Ah, Rodrigo, mas o atual arco de Elbaf... é muito pouco. É muito pouco para uma personagem tão caçada pelo governo mundial e com a habilidade que ela tem. A bonitona literalmente tem o conhecimento para revelar o século perdido e fica ali parada fazendo nada. Nami, Chopper e Usopp fazem parte do núcleo cômico. Eles são responsáveis por gerar o humor nos momentos de perigo, só que o Chopper virou um animal de estimação. O Usopp, coitado, é resumido a covardia. É bizarro como esse cara sempre promete muito e não entrega nada. O Oda é um canalha, ele sabe fazer a gente ter expectativas, mas nunca vai. Eu tenho fé que em Elbaf isso vai mudar. É preciso mudar, já que boa parte da construção do Usopp pré-time skip vem da admiração dele pelos gigantes no começo da obra. Oda não me erra nisso. O Frank é algo que eu não entendo. O cara literalmente conheceu o rei dos piratas e nunca teve um diálogo, um papo sequer sobre isso. Aliás, um parêntese aqui, mas eu acho que a falta de conversas banais dos personagens, eles dividindo as suas experiências, descontraindo, falando das suas histórias, é algo que robotiza o elenco. Momentos como os que eu citei facilmente poderiam ser usados para trazer maior proximidade com quem acompanha a obra e dar mais profundidade à relação deles como um grupo. Se para o Oda tá tudo bem eles ficarem em um papel específico na história, pelo menos que sejam personagens que cativem. E o Zoro e o Sandy? O Zoro pré-time skip era mais molecão, zoeiro, tinha muito mais carisma. Agora,
Ele é só um solador Ed que aparece em bons momentos de ação, mas essa tentativa de deixá-lo mais sério tira muita possibilidade dele ser desenvolvido. E eu nem vou falar do fato dele ter aquele lance de nunca mais perder desde o começo da obra quando enfrentou Mihawk. Isso é um tiro no pé que o Oda deu. Mas o pior é o fato do cara não ter sequer uma história, uma família, nada mencionado. Parece que tem um SBS, uma história de capa que mostra as origens dele, mas pô, é inaceitável um dos principais do elenco ter seu background contado em um extra. Se fosse qualquer outro mangá, Jujutsu, Shingeki, Naruto, a galera cairia matando. O autor seria massacrado. Aqui, haja pano pra passar. Já o Sanji teve sim um grande momento em Holy Cake, só que tirando isso, o Oda continua usando o cara para suas piadas ridículas. Sério, alguém acha graça ver esse cara com o nariz sangrando por causa de mulher? O que foi aquela cagada no arco dos Homens-Peixe? É constrangedor. Não bastasse isso, o anime ainda corta vários momentos legais do Sanji e coloca outras coisas que deixam o personagem ainda mais zoado e caricato. Fã do Sanji sofre. E último tópico, e para mim o mais preocupante: o Oda não larga o osso dos mistérios da obra. Geral sabe que One Piece tem muita coisa para ser revelada. Se eu fosse tentar listar, seriam horas de vídeo. Mas por que isso me incomoda? Porque eu tenho a sensação que o Oda segura as revelações por algum receio. Não sei se é medo ou insegurança de ter que lidar com problemas mais objetivos, com possíveis guerras, confrontos. Não sei se é porque isso fatalmente o levaria a ter que trabalhar o elenco e a ação. E venhamos e convenhamos, ninguém vê o One Piece por lutas. Logo, retirar, resolver algumas das místicas da obra poderia fazer com que a coisa deixe de ter aquele charme. O momento que cravei essa ideia foi no arco de Egghead, que tínhamos tudo para que a gente descobrisse ali o significado do D nos nomes. O Vegapunk ficou por um triz de falar e não falou. É chato porque temos tantas outras coisas que o Oda pode explorar no futuro, outros segredos. Pra que fazer cerimônia, sabe? Fica com aquela sensação, aquela impressão que a gente tá sempre no eterno agora vai na obra. Dá um certo receio de que fique algo sem respostas. E eu sei que comparar é tenso, mas nesse caso eu tiro o meu chapéu pro Isayama de Shingeki. Em determinado momento ele revelou o maior mistério e partiu para o abraço. Virou a chave da obra. Errou em várias coisas, mas teve coragem, pelo menos tentou. O Oda tem uma gama de coisas para explorar em One Piece, não entendo por que ele não solta nada. Solta a carta, Oda! Antes de terminar esse vídeo, irei mandar abraços. Abraços ao Roger, ao grupo Cadelinhas na Mikasa, ao grupo Evangélicos, a Lia, a Sophie, mas principalmente pra Liv, pois foi a pergunta dela no Twitter que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Então, muito obrigado, Liv, você foi nota 10. Dito isso, eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou dele, deixe o seu like, deixe seus comentários, diga o que você concorda, o que você discorda, quais pontos de One Piece você adora e quais pontos você não gosta. Compartilhe com seus amigos, pois isso ajuda o canal a crescer. Eu espero vocês nos próximos lançamentos. Até mais!